Incentivado por Frei Paulo, capuchinho de Barra do Corda, Luiz Vilarins começou a atuar como instrumentalista aos 13 anos de idade. Estudou música por 2 anos e, em 1947, ajudou a fundar a banda de música Dom Emiliano. Iniciando, eu tinha a idade de 13 anos de idade quando eu comecei a estudar música. Apareceu aqui um padre por nome Frei Paulo, de Barra do Corda, e ele era um bom músico mesmo, profissional, né? E ele botou na cabeça de fundar uma banda de música de garotos. E eu fui um dos que me apresentei e comecei a estudar na época de 1947. Eu tinha naquela época 13 anos de idade. Aí nós estudamos, com 2 anos, formamos a banda de música, que recebeu o nome de Banda Dom Emiliano, que era o bispo atual na época. E sempre eu fui ligado a eles lá, né? Nós fundamos uma banda de música, era o senhor Torquato Lima, porque ele trabalhava no interior, então quando ele saía entregava a escola para o Torquato Lima. E a prefeitura pagava o Torquato Lima nessa época. Depois da sua formação musical, Luiz Vilarins recebeu o convite dos frades para atuar como sacristão e acompanhar os capuchinhos nas celebrações pelo interior de Grajaú. Aí fui convidado por eles aí para me assumir a função de sacristão lá na igreja. E lá eu trabalhei uns 5 anos. Quando passou esse período, aí faltou um sacristão para desobriga. Desobriga era aquele sistema dos padres que andavam no sertão, fazendo os batizados, casamentos, era o ano inteiro. Nas idas e vindas, se encantava cada vez mais com as belezas naturais e simplicidade sertaneja. Então, eles me determinaram que eu fosse acompanhar o Frei Natal na época, né? E eu fui e achei bom, gostei, aquele me deu muito bem com aquele pessoal do interior, gostei muito, me adaptei com aquele sistema do sertão, do povo. Logo mergulhou em outro grandioso projeto, o da fotografia. Na época eram poucos os que possuíam habilidade e máquinas fotográficas que exigiam paciência e precisão na hora de capturar as imagens. E naquele momento eu descobri que a fotografia podia ser uma coisa ideal, que o povo queria muito e não tinha. E eu procurei, enjeitei até que descobri e comprei uma máquina e levava, terminava a missa, todos os casamentos batizados, eu arrumava a máquina ali, aí e o povo chegava para tirar fotografia. Isso eu fiz 15 anos. Falar de fotografia em Grajaú, necessariamente, obrigatoriamente se refere a Luiz Vilarins, ao tradicional irmão Luiz, como é carinhosamente chamado. Nas décadas 60, 70, 80, todos os eventos que aconteciam em Grajaú, apesar de já ter outros fotógrafos, mas era o irmão Luiz a referência. O irmão Luiz era o grande profissional para a fotografia nesses eventos. Surgia o talento de Luiz Vilarins, jovem sacristão, ministro da Eucaristia e musicista, que mais tarde seria reconhecido também como fotógrafo pioneiro no centro-sul do estado, ao eternizar através de suas lentes momentos inesquecíveis da rica pérola do Maranhão. Mas o único fotógrafo que fazia as coisas bonitas e bem feitas era seu Luiz. Então ele ia na casa da gente, não era a gente que levava a criança lá no estúdio. Ele ia na minha casa, lá na Trizidela, para tirar essas fotos.
preta e branca. O seu Luiz Vilarins, ele permeia a cultura de Grajaú. Ele foi membro da composição do primeiro Conselho Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo como maestro da banda, juntamente com seu Adelaide e seu Alain Pacheco. Fora isso, a nossa convivência cristã, católico, apostólico, romano, tem muita ligação entre eu e seu Luiz. Seu Luiz era ministro extraordinário da Eucaristia, da Sagrada Comunhão, da primeira composição. E quando eu cheguei ainda muito jovem, viúva, para assumir esse ministério, ele me pegou pelo braço e foi me ensinar o passo a passo. Um excelente pregador da palavra de Deus. Mas o seu Luiz, ele é autodidata em tudo o que ele faz. E faz bem feito. E tem um sentido de dividir, da missão. Eu sei, mas não sei só para mim. Ele, dentro da Igreja Católica, ele é um pilar da palavra, da Eucaristia, do exemplo de pai, de esposo. Quem quiser comprovar o que eu estou dizendo, basta ir para a fila da Eucaristia que ele está. Ele segurando a esposa dele com limitações de locomoção, para que ela tenha a oportunidade de estar na missa e receber a Eucaristia ela mesma, apesar dela receber em casa. Então é muito gratificante falar do músico, falar do católico, falar do pai e principalmente falar do amigo Luiz Vilarins. Sua paixão pela arte fotográfica aumentava cada vez mais e não demorou muito para ele envolver a sua amada esposa Socorro Vilarins no prazeroso trabalho. Juntos montaram em Grajaú um avançado estúdio fotográfico. Peguei época boa naquele período, a época era muito boa porque eu era o único, eu não tinha competição e ensinei logo a esposa, ensinei logo ela a trabalhar, eu já tinha boa prática, passei para ela, passei para as filhas, elas me ajudavam muito aí naquele período de eleição, de ano eleitoral, nós amanhecia o dia trabalhando aí para fosse pela manhã cedinho as fotografias já estavam prontas para levar para o cartório. Mas eu cheguei a organizar aqui ainda em Grajaú um estúdio fotográfico que era preto e branco, não se falava em colorido. Cheguei organizando, trabalhei muito aqui nesse local aqui onde eu fotografava o povo. Ali era os estúdios, laboratório, tudo. Então eu criei minha família a troco da fotografia, eu era o único aqui em Grajaú. Eventos políticos, casamentos, aniversários, formaturas escolares, paisagens e cenas do cotidiano, tudo passava pelas lentes de Luiz Vilarins. Ali o fotógrafo tinha que se virar, entender a intensidade da luz. O irmão, o pai do Leopoldo, era um dos que me assistia, eu botava ele ali na frente para fotografar ele, para testando. A vontade de crescer no ramo era grande, e mesmo com muitas dificuldades, Luiz Vilarins usou o que tinha ao seu alcance. Através de revistas postais, se matriculou em instituições de ensino profissionalizante e, por correspondência, fez cursos de fotografia e montou em sua residência um laboratório completo, onde revelava filmes em preto e branco. Eu comprava os folhetozinhos, vinham os manuais, que tinha as empresas em São Paulo naquele tempo pelo reembolso postal. Com o passar do tempo, adquiriu um ampliador. Passou então noites revelando filmes à luz vermelha. Esse aqui, na época, chamava-se ampliador, que pegava um negativo em miniatura bem pequenininho e ampliava a fotografia até 30 por 40 centímetros ficava essa fotografia. Daqui copiava, tudo saía daqui. A luz que ele suportava, o filme não suportava luz de jeito nenhum, tem que fazer tudo no escuro. Luz de jeito nenhum. O papel ainda suportava a infravermelha. Aqui o Foto Socorro, placa muito grande, luminosa, viu? Placa luminosa, tudo. Tinha um motor aqui, a energia não tinha na rua, mas aqui nós estávamos nos pedacinhos de rua que era claro, com a placa bem iluminada. Era o famoso foto da cidade, era o Foto Socorro, era o nome do foto. Com a evolução tecnológica,
Luiz Vilarins adquiriu uma moderna máquina fotográfica instantânea que permitia a revelação de fotos em apenas 5 minutos. Na máquina instantânea, naquela que eu trabalhava no interior, era 5, 10 minutos. Lá dentro da máquina tinha os banhos, tinha tudo, os papéis, era tudo guardado, tudo escuro. Não podia tirar o filme da máquina antes de terminar. Tinha os filmes de 12 poses, 24 e de 36. Com o equipamento em mãos, ele usava toda a sua criatividade, conhecimento e profissionalismo. Garantia resultados surpreendentes. As imagens registradas eram perfeitas, mesmo com recursos limitados. A época foi muito boa para mim naquela época, muito boa. Né? Criei meus filhos tudo, estudar tudo em escola particular naquele tempo no ginásio Gomes de Souza. Pela fotografia? Tudo pela fotografia. Eu não pude acompanhar o digital porque caríssimo a aparelhagem, e aquela aparelhagem que você usava hoje, daqui a 6 meses, não prestava mais, já vinha outro certificado, já vinha outro melhor, e é assim que ele jogava para o lixo, e ia embora que não servia mais. O prejuízo era muito grande, então foi o fato que eu disse, já está na hora de deixar, porque não dá mais para me ganhar o que eu ganhava, um serviço, e a competição é grande. O tempo passou, o cansaço bateu, e obrigado pela idade a se distanciar do ofício, apenas guarda na lembrança os importantes momentos vividos com a câmera nas mãos. Olha, para mim a fotografia foi tudo na minha vida, porque se eu não tivesse abraçado essa arte, eu teria ido trabalhar na diária, ganhando aquela diariazinha por dia, aquele negocinho, e nunca teria ido para frente. Eu não enriquei porque a minha família cresceu rápido e eu me dediquei à família, botar para estudar no melhor escola, mas para mim, eu agradeço muito hoje a Deus e a arte fotográfica, porque foi o que me deu a vida para mim, para minha família, para meus filhos. Eu me chamo Angra Lima, estou 15 anos na fotografias e hoje eu vim falar um pouco sobre o nosso amigo Luiz Vilarins, que foi o pioneiro no estúdio fotográfico aqui em Grajaú. Ele foi o primeiro, gente. Então eu vim falar um pouquinho que ele foi uma pessoa muito determinada na fotografia, que ele vem do tempo do binóculo e o tempo do filme, que a gente tem aqui 2 câmeras, que é do tempo que ele usava, que era essa aqui, e hoje o digital. Ele foi uma pessoa que fez bastante serviço para a sociedade de Grajaú. Ele teve a qualificação da fotografia, trazendo para as pessoas, porque naquele tempo era muito difícil. E ele foi o primeiro fotógrafo a trazer isso para as pessoas. O seu Vilarins, ele tinha o estúdio fotográfico dele, no qual ele tinha um laboratório, só que ele só revelava o preto e branco. Quando as pessoas pediam a foto colorida, ele tinha que mandar para São Paulo, porque naquele tempo a dificuldade da fotografia era muito grande. Hoje é diferente, hoje a foto é instantânea, você fez a foto e já revela, mas ele foi um guerreiro, continuou a profissão, formou os filhos, fez da fotografia o seu pão de cada dia. E hoje o seu Luiz é referência para nós, fotógrafos de Grajaú, que foi um excelente profissional. A gente vem agradecer a coragem dele, é um exemplo para mim, que estou na fotografia há 15 anos, que ele veio do filme e hoje eu já estou no digital. Mas é só gratidão pelo começo do seu Luiz, foi um exemplo para nós. A modernidade trouxe um grande impacto na vida dos fotógrafos locais. A tecnologia forçou muito a esses fotógrafos, ou eles se atualizavam, ou eles seguiam, adotavam essa tecnologia, ou eles ficavam fora do contexto, como aconteceu com vários. Acredito que o irmão Luiz também sofreu essa influência, até certo ponto negativa para o profissional, que tinha o seu laboratório, que ninguém dispunha de máquina fotográfica, então eles eram a referência. O advento do celular, das câmeras digitais, tornou cada cidadão do Grajaú um fotógrafo. E isso causou um impacto financeiro, um impacto econômico na vida desses fotógrafos que dependiam, que eram os únicos que existiam na cidade. Então, apesar da tecnologia ser boa, ser impactante positivamente, porém, por esse lado, foi um impacto negativo para a vida financeira desses profissionais. Há décadas, Luiz deixou a fotografia de lado para se dedicar exclusivamente à família Vilarins e prática religiosa. E relata o arrependimento de não ter guardado seus equipamentos de laboratório
e câmeras para mostrar às gerações sua memória fotográfica. Eu errei muito porque eu devia ter guardado todo aquele equipamento para uma hora dessa servir para me apresentar. Mas eu não tive essa lembrança de fazer isso. Pensava que não valia nada chegar os aparelhos tudo sofisticados e eu com aqueles aparelhos simples. Não. Luiz Vilarins, mas jamais sairá da memória grajaúense, pois a sua história é uma prova viva de que, com amor e dedicação, se pode sim construir momentos inesquecíveis. Irmão Luiz, grande amigo da família, grande amigo particular. Parabéns, irmão Luiz, pelo legado que você está deixando à história da fotografia em Grajaú. Você será sempre lembrado como um marco histórico nessa atividade de transformar a vida das pessoas por meio da fotografia. Parabéns, irmão Luiz. Eu gostaria de dizer para o vovô, né, que nós somos muito honrados em tê-lo em nossas vidas. Deus nos abençoou grandiosamente e temos um cabeça, né, um chefe da família como o senhor, que é uma pessoa honrada, humilde, de grande coração e é um exemplo para todos nós a seguir. Gostaria de dizer também, vovô, que você é a pessoa favorita da minha vida. Eu amo o senhor muito. Eu sou extremamente abençoada que eu não tenho só um pai, né? Eu tenho dois. E o senhor também é como se fosse um pai para mim. Que sempre me cuidou, sempre esteve do meu lado quando eu precisei. E que não mede esforço para me ver bem. Então, vovô, isso aqui é um pouquinho do amor que a gente sente pelo senhor.